Por outro lado, se um país não investe em ciência e tecnologia, ainda assim o seu povo quer usar as coisas modernas. Por exemplo, os meios de diagnóstico médico, as máquinas, os celulares que você já falou, os tablets, né, os computadores, os caixas eletrônicos. Se o país não investe, como é que ele usa isso? Ele compra. Ele compra todo o tempo e, compra portanto, do estrangeiro. Do estrangeiro e fica endividado, obviamente. A gente tem uma balança comercial brasileira que a gente exporta muitos produtos chamadas commodities, né? Muitos produtos, digamos assim, primários de mineração ou até do setor agrícola, que o Brasil tem uma balança comercial importante, que tem muita ciência embutida também. Porque não pode se esquecer isso. Mas certamente a gente compra muito material eletrônico, a gente importa muita coisa de química, muitos remédios que poderiam ser fabricados aqui. Não tudo, é claro, porque você não tem, cada país é autônomo em si hoje no mundo. Mas é fundamental que a gente tenha uma indústria muito mais desenvolvida para que a gente possa exportar produtos com valor agregado maior e não adquirir tantos produtos que fazem com que o Brasil fique numa relação muito complicada com outros países. Então a gente tem que desenvolver muito mais a tecnologia e a ciência é um elemento essencial para isso. Se eu estou errado, você me corrija. Quer dizer, então, que o Brasil, pobre como é, está mandando dinheiro para fora, financiando emprego lá fora, porque nós usamos as tecnologias que poderiam ser desenvolvidas aqui pela inteligência do povo brasileiro, gerando emprego aqui e segurando a nossa poupança. É isso na prática? É mais ou menos isso. Quer dizer, eu acho que, infelizmente, tem uma visão economicista no Brasil, que já aconteceu em vários governos e agora particularmente, que a gente não precisa fazer aqui, a gente compra fora. Só que esse comprar fora é comprar a dependência permanente e a incapacidade de competir no mercado mundial, que hoje é cada vez mais intensa essa disputa, e a ciência e a tecnologia é o que faz a diferença. Se nós não tivermos ciência e tecnologia de qualidade, a questão da soberania nacional está obviamente em causa. Como é que estão as coisas, né? Vocês da SBPC, os cientistas brasileiros, sob sua liderança, mas muitas outras entidades, aliás, é uma convocatória geral, estão se movimentando para, a partir desse dia 8 e 9, chegar em Brasília e chamar a atenção do país para as coisas da ciência e da tecnologia. Como é que estão as coisas hoje, né? Sob esse ponto de vista da ciência e tecnologia, da prioridade, das verbas, como é que vão as coisas? Nesse início de governo, nós sofremos um revés muito forte. Nós fizemos, inclusive, os candidatos, inclusive você, esteve aqui presente, discutiu conosco, nós apresentamos à comunidade científica uma série de reivindicações para os candidatos, ou propostas da comunidade científica, que evidentemente não precisa ser acatada integralmente, mas são pontos que é um acúmulo de décadas das sociedades científicas. A SBPC reúne da ordem de 140 sociedades científicas de todas as áreas. São 140 sociedades que se reúnem ao redor da SBPC. Afiliadas à SBPC. Além disso, nós temos a Academia Brasileira de Ciências, que interage todo o tempo conosco. Tem muitas outras entidades das fundações de amparo à pesquisa dos estados, as secretarias de Ciência e Tecnologia dos estados, as universidades públicas, todas elas são envolvidas nisso. Então, nós temos um movimento bem amplo de entidades que trabalham com a área da ciência e tecnologia. Então, nós fizemos uma série de proposições no período eleitoral e levamos a todos os candidatos. O atual presidente, inclusive, se comprometeu a um documento que nós fizemos, a SBPC e a Academia, da recuperação da queda do orçamento para ciência e tecnologia, que veio crescendo a partir de 2014. Nós estamos hoje num patamar que esse ano é 1/3 do que nós tínhamos 10 anos atrás para investir. Hoje nós estamos investindo em ciência e tecnologia 1/3 do que nós investimos há 10 anos atrás. E isso em termos do investimento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É mais ou menos esse o número, o que obviamente catastrófico, inclusive porque a comunidade científica cresceu nesses 10 anos de maneira significativa. O Brasil forma da ordem de 20 mil doutores ano. Então nós temos certamente um desemprego grande de jovens que estão se formando, fazendo seus mestrados, seus doutorados, porque não são aproveitados. E a gente tem agora essa queda muito significativa de recursos, que esse ano nós fomos surpreendidos por um corte ainda maior de 42%. 42%? 42%. Nós tínhamos um orçamento do Ministério da ordem de 5 bilhões, que já é bem baixo, e nós fizemos todo um esforço ano passado para superar isso. E como eu disse, o atual presidente tinha se comprometido a uma recuperação nessa área, inclusive utilizando um bordão que nós falamos sempre, que recursos para ciência e tecnologia é investimento e não é gasto, para ciência, tecnologia e educação. E, no entanto, nós somos surpreendidos com esse corte de 42%, que vai afetar drasticamente agências fundamentais, como o CNPq,
que já estava com os recursos muito baixos, é o Conselho Nacional... O que é o CNPq? É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Né? Pedindo desculpa ao professor, é porque a gente quer realmente que o brasileiro mais simples entre nesse assunto. Então, nós vamos falar coisas que são óbvias para a maior parte das pessoas, mas nós queremos botar o povo brasileiro na jogada. Não, muito obrigado, eu tenho de esclarecer. Então, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamado CNPq, foi criado na década de 50, também por um movimento grande da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, que é a casa do pesquisador, né, que apoia o jovem, que tem as bolsas de pesquisa da iniciação científica, que faz editais para apoiar as diversas áreas da ciência brasileira. Então, o CNPq é um órgão fundamental de apoio à ciência brasileira. Um outro é a CAPES. A CAPES é o Conselho de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, que é do MEC, ligado ao Ministério da Educação, e que é fundamental para a pós-graduação brasileira. Porque eles financiam as bolsas dos pesquisadores. As bolsas de pós-graduação, os programas de pós-graduação, avalia os programas de pós-graduação, tem que ter um papel fundamental na pós-graduação brasileira, que é responsável por grande parte da pesquisa que é feita no Brasil. Quer dizer, então, professor, pelo que eu entendi, que esse corte de 42%, que é quase a metade, vai mexer com essas agências todas? Todas elas serão afetadas. O CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem um papel fundamental de apoio a bolsas de iniciação científica, de pós-graduação, de apoio aos jovens pesquisadores, de editais nas áreas mais variadas, que é uma agência fundamental para a ciência brasileira. Ele estava já com cerca de, faltando, digamos assim, 300 milhões para poder fechar o ano pagando os compromissos atuais de bolsas. Sem expandir nada, já está faltando dinheiro para pagar as bolsas comprometidas. Isso, e as bolsas já estão defasadas em 6, 7 anos a sua correção monetária. Então, os estudantes brasileiros estão tendo um problema de sobrevivência, às vezes, estudante de mestrado e doutorado, com essas bolsas. Mas, dentro disso, o CNPq já estava atingido profundamente. Esse corte possivelmente vai atingir mais. Não se sabe direito, porque depende de uma decisão do Ministério, mas que seja 10%. Significa que as bolsas iriam ser interrompidas a partir de setembro, aí já seriam agora a partir de agosto. Então isso significa que é uma agência que nós estamos extremamente preocupados, porque ela é fundamental para a ciência brasileira e tem de ser reverter esse quadro. Então nós estamos fazendo uma pressão muito grande nessa direção. A outra agência afetada é a FINEP. A FINEP é a agência de inovação em ciência e tecnologia do governo, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ela está também com 90% do seu recurso, do chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, congelado. Já estava congelado numa reserva de contingência cerca de 80%. Com esse contingenciamento adicional, vai restringir ainda mais o recurso da FINEP. Significa que a FINEP, que teria da ordem de 5 bilhões de reais para aplicar em pesquisa e desenvolvimento, para as empresas inovadoras, para a infraestrutura das universidades, das instituições de pesquisa, para apoiar a subvenção econômica, para fazer empréstimos a juros mais baixos para as empresas inovadoras. Então, tudo isso vai ficar congelado. Teria 5 bilhões, vai poder usar da ordem de 500 a 600 milhões. Então, isso é uma coisa que nós reputamos, inclusive, como ilegal, no sentido de que são recursos que são provenientes dos setores econômicos, exatamente por lei, para apoiar a iniciativa de ciência. Ou seja, é um dinheiro que a lei prevê vinculado a esse fim. Exatamente. Não pode ser destinado para outra coisa. E aí a economia vai lá e leva isso para outras finalidades, pagar a dívida pública, o que seja. E nós não concordamos, evidentemente, com isso, e esse seria, certamente, uma possibilidade do Brasil dar uma reversão no quadro. Quer dizer, se você não tem inovação tecnológica, a nossa indústria que está caindo significativamente, como é que ela vai sair dessa situação? Então, a FINEP, portanto, tem um papel fundamental nisso e nós estamos muito preocupados com isso. E a terceira agência importante, essa não é da ciência e tecnologia,